Opa, agora sim! Estamos iniciando o terceiro episódio do Mente, Coração e Negócio, o podcast que traz à mesa a mente e o coração junto com os negócios. Hoje estamos aqui com a Daniela do Vale, né, diretora de Pessoas e Cultura para a América Latina, do grupo Randon Corp. Daniela, me fala um pouquinho sobre a tua experiência, sobre a tua vivência de carreira, indiferente de Randon, né, mas desde o início aí me fala um pouquinho sobre a tua experiência. Claro. Eu iniciei minha jornada profissional como atendente de lanchonete, né, primeira experiência. Depois fui para um comércio, né? Então tinha essa parte mais social, enfim, e acabava pegando essas funções. Mas logo quando iniciei na faculdade, eu percebi a importância de um estágio. E aí eu iniciei já o estágio na Randon Corp. Isso há mais de 20 anos. E a Randon Corp é uma empresa que ela te dá a possibilidade de crescer também na transversalidade. Então, trocar de empresa, trocar de cadeiras, né? E eu passei um bom tempo na Randon, que na época se chamava Implementos, né? Que é a que faz o implemento, né? A parte de trás do caminhão, né? Da carreta. Depois disso, aí eu tive na Randon Argentina, que aí é uma unidade nossa lá, também para estruturar a área de RH. Você morou lá? Morei lá 6 meses, fiquei um tempo lá. Concluí o projeto lá, quando eu voltei, fiquei mais um tempinho na Randon, e aí eu fui para as autopeças, que na época eram nossos pensis, né? Passei um tempo ali também, sempre recursos humanos, né? Fui para os pensis. Depois surgiu uma oportunidade na Master, que é uma JV nossa, com uma empresa americana, né? A Meritor, que hoje se chama Cummins. Depois disso, eu era sempre consultora de RH, e a gente vai orientando a liderança, e eu pensei, poxa, eu oriento, mas eu quero ver como é que funciona isso, né? Vamos ver se tudo que eu digo funciona. Uma equipe para chamar de minha. E aí, busquei uma vaga de coordenação no nosso CSC, que é a nossa área de recursos humanos que faz o processamento de folha, de treinamentos, de recrutamento e seleção. E aí, fui para esse setor, fiquei lá 4 anos. E após, então, surgiu a oportunidade de gerência de voltando para as autopeças, que era de onde eu tinha vindo. Aí, voltei para as autopeças, daí assumi a gerência, fiquei 3 anos. E agora, recentemente, houve uma reestruturação. E aí, então, a Vertical, né, juntou a Vertical Montadora com as autopeças, né, juntando a América do Sul, e aí eu assumi a diretoria. Muito bom. Essa foi a caminhada. E, Daniela, hoje nós temos na Randon um conceito de liderança humanizada, né? A gente percebe que, inclusive, o Daniel Eli, com o livro dele, que fez muito sucesso, né? E você, por ter toda essa jornada dentro da Randon, fala um pouquinho pra gente como foi, se sempre foi assim, né? e como foi a implantação dessa liderança humanizada. É uma jornada, eu digo que foi dentro da empresa, mas também acompanhando a sociedade, né? A mudança da própria sociedade. Então, com o tempo, a gente começou a perceber que as novas gerações, elas já não aceitavam mais o mesmo controle, né? Dizer o que fazer e só repetir, né? Então, uma geração muito mais questionadora. A gente forma nossos filhos hoje mais questionadores. Negocia, exatamente, né? A gente não manda, a gente negocia. Né? Então, são gerações que vão vindo com uma outra forma de se comportar. E aí, então, veio essa necessidade da gente também mudar a nossa empresa. Não só pela questão de liderança, mas pela questão de negócio também. Porque isso traz mais agilidade, traz mais inovação, traz a criatividade para novas soluções, novos produtos. Então, pensando em tudo isso, foi que a empresa montou, então começou em 2015, uma estrutura nova, né, de gestão, reorganizando entre as unidades, entre as verticais, que tivesse uma transversalidade também entre áreas matriciais, e começou essa jornada também de desenvolvimento da gestão. E aí, por uma série de caminhos, né? Conversando com as próprias pessoas, conversando com a gestão, mostrando os caminhos. A gente tem ferramentas internas também de desenvolvimento, onde se faz a avaliação da gestão, a calibração, o feedback. Então, é uma ferramenta que todo ano a gente usa para redirecionar a gestão. Mas é uma caminhada, não é uma mudança do dia para a noite, mas foi mostrando assim, a importância e o ganho de ter essa alteração, essa mudança na forma de gestão, e as pessoas foram respondendo, que eu acho que esse é o ponto mais positivo que sustenta a mudança. Porque quando a gestão faz uma mudança, que às vezes não é tão fácil, né? Para que um estilo que já está enraizado, faz uma mudança e as pessoas começam a responder positivamente, reforça.
Então foi uma construção, né, ao longo desse tempo. Só dentro dessa linha que tu fala, quem tem uma grande passagem, muitos anos pela indústria também, eu tive isso, a gente pegou bem uma mudança muito forte. Então, quer dizer, há anos atrás, né, era realmente, a pessoa tem não sei quantos anos de casa, ela passa um chefe. O chefe não era o líder, né? Isso, eventualmente, alguns pontos a gente se encontra, mas cada vez menos, ainda bem. E aí a coisa foi evoluindo, assim como você falou agora, né? Chegar nesse ponto agora, onde se fala muito da liderança humanizada, que é realmente colocar as pessoas no centro do negócio. Agora, sob o ponto de vista da liderança, como é que é essa transição da preparação da liderança para que consiga chegar e compreender e realmente fazer essa liderança humanizada ir para frente e fazer sentido? Porque as pessoas sim têm que entender, mas mais do que ninguém, a liderança tem que entender, porque ela é quem vai tocar o negócio para frente, né? O que mudou assim na preparação da liderança em si para esse novo cenário? Você trouxe um ponto importante falando de como era antes, porque o gestor, o líder, ele era visto por ter muita informação técnica. Era a pessoa que, se tu fosse perguntar, ele te respondia. É isso aí. E, ao mesmo tempo, existia até uma ansiedade dele, porque ele tinha que ter as respostas. E se não tivesse, né? Então, também tinha esse comportamento. E passou por uma mudança que ele tem... As pessoas têm a resposta hoje. E se elas não têm, elas têm que criar. Então, a resposta muitas vezes não está nem pronta, elas criam. Então, ele vira muito mais um articulador. É claro que ele tem que ter uma base muito boa técnica, porque também não pode, né? Alguma orientação tem que vir dele também. Claro. Né? Um direcionamento, enfim. Mas o conhecimento está dividido entre as pessoas também. E aí, então ele tem que ser esse articulador. E o que a gente tem trabalhado muito nesse período foi vulnerabilidade, não queira saber tudo, não sofra com isso, né? Bota a tua energia em saber como fazer as pessoas se conectarem, como fazer elas darem o melhor, não em tu saber. Quer dizer, mais do que nunca tirar resultado das pessoas, não a pessoa apresentar o resultado por si só. Isso. E se colocar vulnerável, que é o mais difícil para um gestor, se colocar vulnerável, dizer que não sabe, dizer que... Humildade, né? Que vai buscar, assim. Então, a gente tem trabalhado isso. E, claro, né, e nessa mudança toda... as próprias pessoas também, porque tem a geração nova que já vem querendo esse espaço e força para que seja assim, e pessoas da geração antiga que ainda estão ali também, que elas ainda cobram o gestor por ter as respostas. Então, elas ainda puxavam para o modelo antigo. Né? Então, assim, foi um trabalho, inclusive, de time, né? De dizer, não, um gestor não é isso que tu está esperando. O gestor, ele vai te orientar, você tem que buscar. Então, acaba fazendo as pessoas também buscarem muito mais do que só receberem. Para o perfil que não estava também adequado a esse novo momento. Então, é uma mescla, assim, tem um ponto de chegada, né, um ponto de partida, mas nesse meio tem várias realidades diferentes para ir levando. Mas é um desafio, né? Um desafio. Até complementando o que você está falando, eu percebo muito nas empresas, quando eu trabalho com liderança, que os líderes, eles vêm com esse conhecimento técnico, né? E muitas vezes eles são contratados pelo seu conhecimento técnico. E o que falta? Eles mesmos sentem a necessidade de ter o conhecimento humano, de desenvolver as competências humanas, porque eles não vêm com esse conhecimento, né? Inteligência emocional, empatia, comunicação, a vulnerabilidade que você estava falando. Então, eu percebo, assim, no dia a dia e trabalhando nas empresas, que eles... é um gasto de energia para eles muito grande, porque eles não vêm com esse conhecimento. E eles mesmos reconhecem essa necessidade, né? Então, esse trabalho de desenvolvimento é constante. E é um grande desafio hoje. E eu queria ouvir um pouco de você, o que tu pensa sobre isso? A gente tem, pensando pela empresa, assim, a gente tem uma competência, são 5 competências, que a gente avalia e desenvolve toda a força de trabalho, seja gestão, seja equipes. E a primeira competência dela é o autodesenvolvimento e é o autoconhecimento. Autoconhecimento, em primeiro lugar. E o que a gente fala para a gestão é isso, nunca vai terminar. Né? É uma cebola, exatamente. tu vai tirando as camadas e vai tendo mais camadas, né? Não termina nunca. Então, o que eles precisam para isso mas de fato, assim, a transição de uma carreira técnica para uma carreira de gestão é um passo muito delicado na carreira. Muito delicado. E tem a maioria, né, pela seleção, que também é feita com muito cuidado, tem êxito, mas um caso ou outro pode ter dificuldade, justamente pelo que tu está dizendo, de poder sair desse lugar de ter as respostas e ir para esse lugar de criar.
Então, é bem comum é bem delicada. A primeira liderança, então, é a mais delicada de todas. Porque depois, né, vai ser líder, é a primeira mudança. Coordenação ali, as duas mais delicadas. Para níveis maiores, tu vai entender o papel novo, mas tu já tem a vivência. Tem a base, né? É diferente. Agora, a primeira, ela é bem delicada. Então, Mas... entra muito desenvolvimento, entra muito feedback do gestor que tá... Sempre tem um gestor acima patrocinando e trazendo aquele profissional. Então, a dedicação de quem está formando, a área de pessoas, né? Sempre muito atenta e acompanhando. E o outro trabalho que a gente até conversava informalmente antes aqui é a formação antes da pessoa assumir. Porque aí a gente já é um atalho, né? Ela já não chega lá sem informação e não é pega tão de surpresa. Exato, para a pessoa também, né? Se sentir mais preparada, com mais propriedade. E é uma base. Então, a gente tem hoje algumas empresas nossas até fazem uma aceleração para sêniors. Perfeito. Né? Analistas ainda sêniors nem estão na cadeira. A gente já começa a desenvolver as soft skills para poder já ir plantando a semente, trabalhando, mostrando. Sabe que nós fizemos um podcast, o segundo, ele foi com uma psicóloga, né? E a gente trabalhou muito a questão do que a criança que se torna líder, né? Traz do passado. E eu comentei que quando eu fui gestora, foi interessante porque o empresário me disse, Cris, eu vou te promover a gerente na reunião de daqui a 2 horas. Nossa, super. E aí eu disse, não, eu não estou preparada, não é o meu momento ainda de assumir esse cargo. Tá, tudo bem, ele me disse. E nós fomos para a reunião e ele anunciou. Olha. Sim, e ele anunciou para todo mundo, não, a partir de agora... Surpresa. Então, é interessante isso, porque há uma mudança com o decorrer do tempo aí, né, nesse processo. As empresas começaram a entender que há necessidade de fazer todo um acompanhamento, pelo menos as empresas que estão na ponta, vamos dizer assim, né, na vanguarda com relação a essas mudanças que estão acontecendo. E pronto nunca tá, né? Esperar tá pronto. Quem que tá? Fazer uma pergunta nela, uma coisa que você comentou agora há pouco, né? Você disse assim, sempre tem uma liderança para ajudar, né? Uma coisa que você falou. Sempre. E é claro, né? A liderança tem um papel muito importante no crescimento da gente, né? Porque a gente precisa de orientação, direcionamento, assim por diante. Até para se espelhar, né? Exato. E assim, no teu crescimento teve dentro do grupo, né? Mesmo que essa questão de liderança humanizada como título, vamos dizer assim, seja uma coisa meio pouco recente, né? Anos atrás não se falava nisso. Mas com certeza muitos líderes e gestores faziam isso mesmo sem conhecer o que seria no futuro. Sim. Como é que foi para ti? Conta um pouquinho só assim, a importância dos teus líderes e gestores nesse teu crescimento para te poder chegar na cadeira que tu tá hoje. Sabe que e aí fecha com outro ponto, que quando as pessoas me perguntam, e se eu estou entrevistando alguém, inclusive, para trabalhar na empresa, eles perguntam, nossa, mais de 20 anos. Porque somando, né? Eu circulei, óbvio, mas é uma soma grande de tempo. E muito é do que tu tá falando, né? Porque para mim, assim, a gente teve o nosso fundador, né? Seu Raul Randol, ele já tinha isso. Essa atenção com as pessoas, acreditar no desenvolvimento das pessoas, né? Então, são várias falas que a gente, ao longo do tempo, foi ouvindo, isso foi ficando na cultura. E esse investimento. Então, eu sempre tive alguém, né, fosse o meu gestor direto ou fosse outra área, alguém para se espelhar, né? Para mentorar. Para mentorar. Então, esse foi sempre o ponto, né? Muitas vezes era o meu gestor, muitas vezes era um outro gestor que eu ainda consultava, podia encontrar, né? A gente teve agora, recentemente, nos últimos anos, a gente começou a formar mentores. Então, tem um grupo de mentoria feminina, grupo grande para lideranças femininas futuras e quem já está numa cadeira. Legal. E grupo de mentoria executiva. E tem toda uma formação do o que é ser mentor, que não é ser o chefe, não é ser o coaching, a diferença do que é ser um mentor. Porque é uma linha tênue, daqui a pouco tu vira tu gestor da pessoa, que é tanto que dê certo que né, já diz o que fazer. Isso, se não está bem claro, o mercado meio que bagunçou esses termos, né? Então tem que estar muito claro para saber o que é. Muito claro. E assim, a preparação, eles já são super gestores, né? Mas a preparação é o que é ser o mentor, o papel do mentor. Então, hoje, esse papel que eu tive, né? E que existe hoje, ele já chega a ser formalizado. Então, a gente encontra um profissional que ele tem uma dificuldade de soft skills, seja estatura executiva.
sei lá, é um super profissional, mas tu olha pra ele e tu não vê um executivo, acontece muitas vezes. Aí a gente encontra na empresa, visualiza quem tem isso muito bem. Aí tu já vem 2, 3 nomes na cabeça. Convida para ser mentor, aproxima os 2. Quer dizer, vocês escolhem a pessoa que vai preencher legal aquela lacuna que a pessoa está precisando. Aquela. É bacana isso. Aquela. Tem aquele que é muito técnico, aí tu aproxima alguém com relacionamento. Tem alguém, né, que às vezes relacionamento é mais e tá precisando um pouco de entrega. Sim. Né, olhar mais para controle, que seja, né? Dar uma equilibrada. Então, eu acho que por ser um grupo grande, acho que esse é o benefício, né? Da quantidade de gestores que tem. E bons profissionais, a gente consegue encontrar essas skills dentro de casa. Agora, quando você fala em uma empresa grande com muitos gestores, e você citou o Randon, que para mim é uma referência, né, de pessoa, e os valores são muito visíveis, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo para desenvolver esses valores num processo de onboarding dentro da Randon. E me chamou muito a atenção, porque isso faz mais de 11 anos. 11 anos. Então, desde lá, eles já vinham com esse propósito, né, de fortalecer, das pessoas entrarem conhecendo, entendendo bem, né, a cultura da empresa. E agora, pegando um gancho nessa questão de vários gestores e liderança, como que é esse desafio de manter e de fortalecer essa cultura? Porque a gente sabe que são os líderes que são os grandes responsáveis por isso, né? Como que é dentro de uma... A gente tem... Eu acho que vem assim... Tem as questões dos valores, como tu disse, né? A gente tem lá pessoas valorizadas e respeitadas, somos todos Randon Corp. Que quando a cultura já tem isso enraizado... Pode haver uma tentativa consciente e inconsciente de não seguir nesse caminho, mas o sistema vai ajustando. Então, isso. Tem a parte orgânica, né? Que já tá ali plantada e já vai... Como um anticorpo, ele vai expulsando aquilo que não está de acordo. Já vai né, colocando no caminho correto. Então, tem esse ponto. E o outro ponto que a gente tem, a nossa estrutura de pessoas também mudou ao longo do tempo, né? E foi lá em 2015 que foi o primeiro passo que a gente fez para isso. Quando a gente separou, né, aquilo que eu falei da área que eu passei, que é a área de processo. Então, o que é um processo de recursos humanos e o que é pessoas e cultura? O que é cultura? Né, a gente separou. Porque aí, não que a gente tenha todas as respostas, também temos a nossa vulnerabilidade na nossa área, mas a gente também ajuda, a gente enxerga isso. Nós somos os guardiões também da cultura e a gente enxerga. Cultura, exato. Então, já vai selecionar alguém, o teu voto para a seleção já vai ser de alguém mais aderente, né? Se tu encontra o gap já está consciente. Né? Nas avaliações, como eu disse, acompanhando o dia a dia da BU. Então, a nossa estrutura, porque aí tem as pessoas focadas em negócios, business partners, eles estão focados nos negócios. E lá eles estão também sendo guardiões, muito mais que ser guardião da legislação, que é uma parte importante também de RH, né? Mas também da forma como se trabalha mesmo. Daniela, nesse quesito de cultura, né? Eu acredito que, como você trouxe, ela já vem implementada desde o início da fundação, da construção da Randon Corp, da Randon, né? Mas teve momentos de ruptura, de dizer assim, agora eu tenho que fazer um upgrade e eu vou ter que ser um pouco mais... audacioso, vamos dizer assim, né? Com relação à equipe, com relação ao modelo que nós tínhamos até então. Então, essa é uma pergunta e ela vai desencadear em outra. Nós temos outros países sendo atendidos, né? E é possível, como vocês trabalham essa cultura permeando outras culturas, então, em termos de país mesmo, né? De cultura mesmo, né? De fato, a cultura em crenças e valores, isso aí. Da região. Sabe, tu falou em ruptura, não sei se a palavra é bem ruptura, mas eu pensei quando a gente começou a fazer o crescimento, né? Porque até então a gente tinha as unidades aqui em Caxias do Sul, né? Entrou a Fras-le, né? Então ainda Caxias, né? Quando a gente começou a fazer aquisições, e se nós olhar para os últimos 5 anos, foi acelerado, mais de 50 unidades. Visível, né? Assim, a gente... Muitas cidades, muitos países, como tu disse. A gente começou a encontrar mais dificuldade, porque aí tu já encontra uma cultura pronta. E é muito mais fácil criar do que transformar. Muito mais fácil, né? E aí tem outro ponto que também é da Randon Corp, que já na aquisição...
já era visto se as empresas tinham uma aderência de cultura. Perfeito, muito bom. Então, tu já não compra uma empresa que é muito diferente, que tem valores uma reputação de mercado muito diferente. Já nem entra na avaliação. Né? Então, já começa por aí. Então, já compra empresas que têm uma base semelhante, né, seja de compliance, seja de reputação na sua região. Né? Esses pontos também contam num M&A, se a gente vai comprar ou não aquela empresa. Então, esse é um ponto que nos ajuda. E o outro ponto, que esse sim é desafiador, que aí a gente não vai chegar lá e colocar na sua cultura no primeiro dia. Dia 1, agora somos todos Sandancorp e virar tudo. A gente faz um trabalho de integração, 3, 5 anos, né? Então, começa a aproximar, vai vendo que pontos tem que mudar, que pontos podem continuar igual porque funciona assim e tá tudo bem, né? Mesmo sendo diferentes. Então, não tem assim, se a gente olhar as adquiridas, elas não são iguais todas. Elas têm pontos que mudam, uma prática diferente, um formato. Eu queria abrir um pouquinho para o público agora que está nos ouvindo e nos assistindo, que muitas vezes a gente vai para as empresas, né, para fazer mudanças, e muitas vezes o empresário e a própria equipe de gestão acaba esperando que a mudança ocorra do dia para a noite. Então, eu queria frisar o que a Daniela acabou de falar, né? Que a mudança de cultura pode levar de 3 a 5 anos para ser implantada. Então, nós não conseguimos fazer isso da noite para o dia. Infelizmente. É um processo, Que né? bom seria uma varinha de condão. Pronto, tá pronto. Isso aí. Ou muitas vezes a gente brinca o liquidificador, coloca a cultura deles, a nossa e misturam. Não dá. Não dá. Não dá. funciona. Não Não vai dá. sair. E por quê, né? Porque a cultura ela tem que ser impressa, né? E como é que ela vai sendo impressa? Com uma atitude aqui, com uma decisão aqui, com uma escolha ali. É isso que vai formando. Com mudanças de comportamentos. Agora, essa abordagem que a Cris trouxe é uma das coisas que eu queria realmente trazer, perguntar. A Cris passou na minha frente, mas tudo certo. Desculpa. Capaz que eu fiz isso. Mas eu tenho sintonia. Mas eu tenho questionamento nesse sentido, né? Você falou uma coisa bem interessante, faz todo sentido. Quer dizer, sim, queremos crescer organicamente, que é mais fácil. Nesse ponto é mais fácil, né? Nesse ponto é mais fácil. Tem outras dificuldades. Ou crescer em fusões e aquisições, que é mais fácil no sentido de desembolsar e comprar, né? De business também. Mas é mais difícil a questão da adaptação, né? Você falou assim, bom, o grupo busca fazer fusões e aquisições com empresas que têm uma cultura parecida com a do grupo. Que faz todo sentido isso. Agora, uma coisa é a empresa, do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado. Uma coisa é a empresa ter um direcionamento da empresa empresarial parecido, e consegue se perceber isso, mercado, como é que atua com clientes e por diante. Outra coisa é o modo de vida das pessoas que fazem a empresa, né? Que é totalmente diferente daqui. No Brasil já é diferente, o Brasil é continental, já é diferente das unidades de Santa Catarina, São Paulo, enfim, né? Imagina quando vai lá, então, para a Frase, que tem muitas unidades na Ásia, Randon recentemente comprou nos Estados Unidos, né? E a liderança tem que estar preparada também para isso. Quer dizer, a liderança, de novo, né, um papel-chave, eu acho, para poder fazer esse papel de, vamos pegar o que nós temos de bom aqui, cultura, seja o que for, e implementar lá. Especificamente sobre a liderança dessas unidades, principalmente fora do Brasil. Como é que é a dificuldade ou a facilidade, enfim, como é que é tratado isso para que elas consigam imprimir essa questão nossa numa unidade tão distante, com pessoas pensando diferente, com costumes, cultura, enfim. Sabe que te ouvindo me fez lembrar de um ponto. Não existe uma resposta pronta para dizer se o número 1 daquela BU nova vai ser alguém que já está naquela unidade ou se a gente vai levar alguém. Esse é um ponto que também muda tudo. Né? Então, claro que passa por a gente primeiro conhecer, ver como a pessoa pensa, ver se ela é aderente aos valores, seja, né, a questão de negócio, como ela se posiciona no negócio. Então, tem toda uma avaliação, que muitas vezes acontece até durante a aquisição, né? Quando tem a aquisição, às vezes você já tem essa resposta. E aí, então, para mim, ainda volta para o número 1. O número 1, a liderança, quem tá puxando aquele negócio, e do nível que a gente vai ter de interferência ou não, né? Então, tem unidades, óbvio, né? Se a gente compra uma unidade que os negócios já não estão tão positivos, a intervenção tem que ser mais rápida, né? Aí vai alguém daqui para lá, né? Aí a gente monta a liderança, aí, né? Aí é mais fácil, já vai, né?
Mas se é uma unidade que a gente compra já rentável, se ela já está estruturada, se os valores têm aderência, Acompanha mais. acompanha o resultado, né? Tem as nossas guidelines de compliance que tem que ser seguidas, né? Claro. A Randoncorp é uma empresa que não abre mão da parte legal, da parte, né? Então, algumas coisas assim não tem discussão, né? Inegociável. Tem valores não- negociáveis. isso aí. Tem pontos inegociáveis. Então, a gente também coloca isso na mesa e vai construindo com eles, né? Porque muitas vezes também tem outro ponto, né? Essas empresas, não digo todas, mas algumas delas, elas tinham um dono. Elas não eram uma SA. A gente é uma SA. A gente tem a gente tem stakeholder, a gente tem um compromisso de governança. Então, essa mudança para eles é complicado, porque a gente diz, é muito controle. Mas quanta burocracia, né? E necessária, total. Só que aí a gente vai na linha de mostrar por que ela existe. Sim, é ruim ter que abrir 5 formulários ou ter que... É ruim, mas é por isso, né? Exatamente. Então, sempre na linha de desenvolver, de criar o... Sensibilizar, né, senso, as pessoas para elas entenderem Para não o ser porquê. feito por feito, né? Uhum. E ao longo do tempo a coisa vai se ajustando. Ajustando. É. Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Cada Esse é empresa o vai ser maior- diferente e tem que ser passo a passo. E o trabalho, assim, eu tenho um líder nessa unidade que foi adquirida, que ele tem aderência com os nossos, com a nossa cultura, com os nossos costumes, né? Mas o perfil dele comportamental precisa ser melhorado ou ajustado. Como vocês trabalham isso à distância? Como funciona na prática, assim, né? A gente, e tu vê, isso não acontece só lá, a gente tem aqui também, né, como tu disse. Mas olhando o ponto da distância, a nossa estrutura, como eu disse, a gente sempre vai ter alguém de cultura na planta, né? A escolha dessa pessoa também é muito delicada. Se é alguém que já tá naquela planta que já vem e já conhece a cultura, se é alguém um profissional de mercado também que entenda desse ponto. Seria um disseminador de cultura. Um disseminador. Mas a gente entende, de novo, ele não pode estar sozinho. Então, se aquela unidade fora, ela responde para alguém no Brasil. Sempre tem o dono, um ownership com alguém. Então, a gente cria um plano de um PDI em conjunto, né? O gestor daqui vai dar o feedback para aquele número 1 lá, do ponto que ele tem que melhorar. Juntos, a gente vai construir o PDI, o que é da parte dele, se vai ter algo da nossa parte. Aí, depende de cada ponto, né? Não tem a mesma regra. Constrói algo e tem o acompanhamento, né? Então, e aí tem casos de sucesso e casos que não dão certo, né? Daí é humano, aí tem aquela parte assim o que é possível mudar, o que não é, o quanto a pessoa está disposta, porque muitas vezes é uma crença difícil de, né? Seja no Brasil, seja fora, em qualquer lugar, né? Muitas vezes é uma crença que tu não consegue modificar. Exato. Né? Então tem que ter muita disposição, assim, abertura, vulnerabilidade, como eu falei no início, de quem recebe o feedback negativo, né? Mas assim, tem muitos pontos de sucesso também, de pessoas que se transformaram, assim, ao longo do tempo. Que foi só abrir o olho para aquele ponto, como se tu não estivesse vendo algo. Legal. Depois que viu, já despertou. A gente fala bastante nessa questão de cultura, de liderança humanizada, e nós tivemos os 2 podcasts, o número 2 e o número 3, que são voltados muito para a área de liderança humanizada, de pessoas, vieram por uma provocação lá do primeiro, que até o nosso sócio não está, o Marcelo, mas ele trouxe assim, tá, tudo bem, liderança humanizada, mas e os resultados? Vocês vão, ele até trouxe, vocês vão espantar os nossos empreendedores, empresários aqui do podcast, porque vocês estão falando em algo que talvez seja muito, soe muito, vai ser tudo muito legal, Romantizado. vai ser tudo muito romantizado, isso aí. Então, como vocês tratam os resultados diante dessa situação? Puxa, não está performando, não está entregando, como funciona isso? E aí, realmente, assim, é um ponto, existe um equilíbrio, né? Porque, e até de velocidade, a gente poderia ter resultado muito mais rápido. Se eles são sustentáveis, depois é outro ponto, né? Mas o resultado poderia ser muito mais rápido se passasse por cima de alguns pontos, vamos dizer assim, né?
Mas tendo como valor a questão do humanizado, de que tem que olhar as pessoas, de que tem que, né, levar isso junto com o negócio, é um equilíbrio que vai sendo construído. Então, tem que ter a questão humanizada, mas tem que ter o resultado também. Eles têm que coexistir. É isso que a gente trabalha com a coexistência. Então, não pode ser só um lado ou só outro, né? Então, vamos pegar bem no micro, assim. Uma pessoa que falta sempre, que não contribui, por N problemas, pode ser dela, né? Até que ponto eu vou tolerar? Né? A gente tem, e a nossa régua, assim, é clara, ao ponto de que tu percebe que a pessoa está se esforçando, de que ela tem uma dificuldade, de que realmente tem a ajuda que ela precisa. Agora, ao ponto que tu percebe que não tem mudança, que não tem reação positiva, que vai prejudicando quem está ao redor, porque já começa a entender que a empresa está sendo permissiva. Exatamente. Né? Então, tem uma linha, assim, entre o que é ser permissivo e entre o que é ser pela entrega, né? Ajuda, sim, desenvolvimento, acho que tudo é para os dois lados ganharem, não é só para um lado ganhar, acho que esse é o ponto. E eu, até reforçando, né, e complementando, nesse olhar humano, né, as pessoas, elas têm um valor muito grande, e esse olhar humano, ele impacta diretamente no engajamento, né, na motivação, no comprometimento das pessoas, que, de fato, faz parte, né? Como é que eu vou trazer resultados se eu não estou engajada, se eu não estou vestindo a camisa, né, da empresa, se eu não me identifico com os valores e com o propósito do local onde eu estou trabalhando. Então, eu não consigo entender isso de uma forma separada, né? Para mim, pessoas é igual a resultados, né? Então, eu vejo que esse olhar humano é muito importante. E muitas vezes, aí também vai da análise de cada caso, né? É o lugar que não tá certo. Pessoa super boa, mas aquele trabalho não motiva, aquele lugar, né? Às vezes tu muda a pessoa de lugar, decola. Exatamente. Né? Então, esse também é um olhar que muitas vezes o próprio líder, às vezes, não é dentro da área dele, às vezes tem que sair daquela área e ir para outra. Né? Então, esse olhar fora. E eu compartilho muito com isso, essa questão de trocar, né? De perceber o lugar certo da pessoa. Já teve situações na qual a ideia era desligar o colaborador. E eu batia na tecla e dizia, quando mudar a gestão, essa pessoa vai decolar. E dito e feito, quando de fato foi feito da forma na qual a gente tinha pensado estrategicamente, aquele colaborador hoje é um gestor. Então, é muito importante, né, Essa abordagem que a Cris trouxe me fez lembrar. A primeira vez que eu ouvi foi do Erino Tonon, né, um grande líder, gestor do grupo Randon lá, né? Que eu vi uma colocação e depois eu vi outras vezes outras pessoas colocando coisas parecidas, mas da primeira vez ficou marcante, assim. Tem coisas que o número não vai comprovar. Tu tem que ir pela tua intuição e pelo que tu acredita. E aquilo foi uma coisa que sempre ficou marcada para mim. Algumas coisas tem que ser... Bom, eu também não consigo acreditar numa coisa se eu não sou preparado para isso, né? Então, começamos por aí. Mas se é uma pessoa que é um profissional que tem autoridade para falar isso, vamos dizer assim, realmente tem situações onde o número não vai... Não a curto prazo, pelo menos, né? E ele vai aparecer só lá a médio e longo prazo. E principalmente quando se investe em liderança é muito assim, né? É muito, não é? Quer dizer, a médio e longo prazo... Então, tem que ter alguém no começo, do meu ponto de vista, e várias pessoas me falaram nisso já, eu acredito nisso. Tem que ter alguém que acredite nisso. Alguém que tenha autoridade, que tenha poder para bancar isso, é claro, né? Mas que acredite. Não, isso aqui não é porque o número vai mostrar, que não vai mostrar, né? Tem que ser porque eu acredito, lá na frente a gente vai colher frutos. Quanto daqueles frutos foi o percentual dessa decisão aqui agora? Ninguém nunca vai saber. Mas vai saber mais difícil medir. Vai saber que teve participação. Tu me lembrou de um ponto que a intuição, ela já tem estudo científico para dizer isso, né? Porque a intuição é isso, tu tem tanta experiência, fatos concretos guardados no teu inconsciente, que junta tudo aquilo e... Tu não tem dúvida que vai dar certo. Te deu a resposta, então não é místico, né? Não é místico, não é do acaso, né? Então, realmente, assim, saber confiar quando tem o feeling, né? Exatamente. A visão. Ela não é por acaso. Quantos funcionários tem hoje
a instituição como um todo, a empresa como um todo? Ela tem 19 mil pessoas. 19 mil pessoas. Considerando exterior também? Exterior, 19. Que bacana. Que desafio, né? E Eu lembro quando falava, achei uns 3 mil. Era uma comemoração. Lembro disso. E quando você fala, Daniela, me dá a impressão, né, que vocês criaram uma estrutura, né, que a empresa conseguiu criar uma estrutura aonde vocês conseguem enxergar a unidade. Isso. Né? Então, vocês enxergam pessoa por pessoa. E às vezes a gente está nas empresas fazendo a consultoria e eu ouço, claro, vocês têm uma estrutura para isso, né? Mas eu ouço com muita frequência a fala, sim, mas eu não tenho tempo para ficar cuidando deste funcionário, eu preciso gerar resultado. Né? E a gente percebe aqui, né, trazendo esse exemplo, que é um exemplo palpável, de que com 19 mil pessoas é possível olhar a unidade, né, uma pessoa por vez, ter este olhar de cuidado para cada um dos funcionários e ainda assim ter resultado, né? Me fala um pouco de como é pensar, como isso é trazido para o colaborador, para o líder, de entendimento de, puxa, cada uma dessas pessoas, elas têm importância para o nosso negócio. É uma, né? Sabe que a gente tem, inclusive, métricas, voltando aos números. A gente tem cadeiras que podem ter até 7 liderados, cadeiras até 15, cadeiras até 70, né, 50. A gente tem, dependendo da natureza daquela gestão, tem um span abaixo, o mínimo e o máximo. Orientação, né, uma coisa nossa, tem que ser na vírgula, né? Mas a gente tem uma orientação para poder ver, assim, até qual que é o limite que pode ser cuidado, né, que está abaixo. E uma estrutura que vai fazendo isso. Então, é claro que o dono daquele setor, né, o líder, ele conhece aquelas 50, né? Depois, quem está acima vai conhecer melhor esses líderes. E mais uma parte dos que estão embaixo. Então, a estrutura vai se organizando assim. Mas, de fato, assim, o cuidado, ele é muito também pela necessidade de cada um. E muitas vezes a gente fala até para a gestão, porque eles acabam gastando mais tempo, às vezes, com quem tem dificuldade, com quem vem bem. Né? A gente fala, olha para quem tá bem também, dá um alô, pergunta como é que tá. Exatamente. Tá tão bem que esquece. Porque tem pessoas que vão sozinhas e também e não precisam, né? E aí aquele que tu tá recuperando tá todo dia em cima, tá cuidando, tá, né? Acompanhando. É um risco isso também, né? É um risco. Não olhar para quem tá bem. É um risco que é para retenção. Essa valorização e reconhecimento é muito importante. Né? Então, cada cadeira de gestão, de liderança, ela tem que ter um mapa mental, assim, para dizer, aqui a energia é essa, aqui é essa, agora precisa olhar para cá. É uma organização de cada um, né? Sim. Porque a responsabilidade daquele time é tua. É uma estrutura diferente. A gente vê nas empresas de pequeno e médio porte que muitos líderes, eles estão no operacional também. Sim, né? se conciliar é difícil. Isso. Dar conta de tudo, né? Então, uma empresa de grande porte, ela é muito mais estruturada para isso, né? E não que os nossos líderes também não olham a entrega. E daqui a um pouco tu vai ter um líder que está muito para entrega e pouco para outro lado. A gente tem que ir lá dizer, né, vamos equilibrar aqui. Né? Porque acontece também. Às vezes a entrega é tão dinâmica, né? Tem áreas mais, sei lá, uma logística, tem áreas mais aceleradas que fazem isso. Então, tem esse cuidado também. Tu falaste sobre o reconhecimento, né? Reconhecimento não custa, mas vale muito, né? Principalmente nessa questão ali de engajamento. Tu falaste também que tem o plano de desenvolvimento individual que é feito a partir do feedback, né? Como é feito? É feito com mais frequência esse feedback? Ou é trabalhado um estímulo ao reconhecimento? Ou um feedback mais diário? Ou, né, mais próximo do liderado? A gente tem, para a gestão, a gente tem um ciclo mais formal. Né, que ele acontece, tem o período da avaliação, o período do PD, o período da calibração, daí a gente coloca todos na tela, os gestores, e calibra realmente, né, cada um deles.
Calibrar quer dizer não ser a opinião só do gestor, que para quem ele responde, mas da mesa, né? Dos pares, né? Se realmente, não, tá dizendo que tá pronto, mas vamos ver se tá mesmo, né? Porque às vezes pode ser a opinião de um e não de todos, né? E ali, me corrija se eu estiver errado, acho que nesse momento da calibração que você chama, que você começa a perceber quem pode estar galgando, Sim. quem pode estar galgando postos maiores, é isso? Sim, exatamente, porque ele é uma régua, né? A gente vê quem tá começando o desenvolvimento e quem tá demonstrando Legal. condições, quem tá pronto, a gente vai vendo essa caminhada. Quantas pessoas, mais ou menos, participam Dessa calibração? da calibração? Depende por nível, porque ela acontece, ela é cascateada, né? Então a gente tem por unidade, sempre 2 níveis acima. Tá. Então, para mim calibrar uma coordenação, eu vou ter a gerência e a diretoria daquela BU. 2. Depois para a Legal. gerência eu vou ter mais os 2 níveis acima. Então, a mesa normalmente, sei lá, 5 a 10 pessoas. Perfeito. Um grupo assim. Quando a gente olha para o tamanho da empresa, não são muitas pessoas, né? Não, e até Exato. porque é uma informação também delicada, a gente tem muito cuidado com a própria informação, né? Como ela vai chegar para a pessoa, como vai ser dito, né? Porque ali tem os pontos de elogio e tem os de melhoria também, né? Então, para não expor, tem um cuidado muito grande ali, né? Mas tu perguntou também sobre a força de trabalho. E para a força de trabalho, especialmente os indiretos, a gente tem a avaliação anual. Só que o que a gente trabalha, e inclusive na da gestão, é que não pode ser uma novidade. Não dá para chegar no feedback e dizer, agora eu vou te dizer como é que tá, isso é aquela novidade. Então, o feedback tem que ser na hora, né? Se aconteceu algo que não foi legal na reunião de ontem, me fala hoje. Pontual, né? Não vai esperar um ano para me corrigir ou para me dar a possibilidade de eu enxergar que tem que ser diferente, né? Então, a gente trabalha muito esse conceito. Fala abertamente, porque tem a dificuldade de ter conversas difíceis. Muito. As pessoas, né? Eles têm muita dificuldade. Geralmente, pessoas que não sabem receber o feedback negativo também não sabem dar, né? Então, assim, essa dificuldade de conversar abertamente sobre isso e de falar até com cuidado, porque por mais que o conteúdo não seja bom, é um cuidado tu querer dizer para a pessoa, porque deixar ela é muito mais... É pior, né? É mais dano para ela deixar ela sem uma orientação. Exatamente. Né? Eu reforço muito isso para a liderança, né? A prática constante de feedback. Tanto feedback, né, após o fato acontecido, né? E o feedback... quando a gente está constantemente dando feedback, tanto positivo como corretivo, quando acontece um fato, por exemplo, vou precisar desligar esse colaborador, tu tem já a propriedade, né? Porque tu já vem de um histórico de avaliação, né? de reconhecimento, de entendimento de onde eu preciso melhorar, a parte comportamental. Mas realmente não é fácil, né? Para muitos líderes, porque eles não estão preparados para isso. Então, é um grande desafio que a gente encontra, né? Mesmo sendo muito importante essa prática, né? E o ideal é esse, quando a pessoa entrar na sala para um desvínculo, alguns até já dizem, eu já imaginava. Aí tu diz, opa, deu certo, né? Porque assim, tu vê que foi construído, né? Esse desvínculo que tu falou, puxar um gancho numa pergunta que eu estava aguardando aqui. Tem dois estilos de liderança bem forte, do seu ponto de vista de crescimento, assim por diante, que é aquela liderança executora, ou seja, que está preocupado com o resultado da área. Se eu entreguei aquilo que me pediu, ok, está feito. Estou executando aquilo que foi. E tem aquela liderança que ela é mais estratégica. Não estou preocupado com o resultado da área, estou preocupado quanto a minha área está colaborando com o resultado da empresa, até para poder ter essa visão e poder realmente pensar em crescer. Para mim, não sei se é exatamente essa a diferença, mas na minha cabeça, pelo menos, eu penso muito assim. E existe, né, essa liderança que olha apenas para a área. Como é que vocês veem isso? Essa liderança que é mais executora, no médio e longo prazo, ela tem espaço para ela ficar sempre nesse mundinho dela, sem pensar no crescimento e tal, ou vai acabar indo para o desvínculo que você falou ali agora? A gente precisa de todas. Eu diria assim, elas têm que coexistir. Porque o crescimento também ele vai afunilando. E eu ter todos querendo essa ambição, todos querendo ser o número 1, em algum momento também pode dar um colapso, né? De ambição, de ambição, enfim. Então, tem pessoas que é isso, assim, elas gostam da execução, que é até o nível, né? Chega até a coordenação, que é onde entrega mais resultado.
E tá tudo certo. Tem espaço para ela, tranquilo. Sim, e tem inclusive aqueles que sinalizam, eu não quero crescer. Não quero ser líder. Eles dizem. Mas está entregando resultado. E tá tudo certo. Entrega às vezes mais do que quem quer crescer. Porque, né, às vezes tem... Porque as pessoas que têm um bom desempenho e o tempo que ela tem, ela vai adquirindo uma senioridade naquela função, que para nós é sempre importante ter. É como um pilar naquele grupo de coordenação, né? É uma senioridade ali. Porque tem unidades, nossa, que a gestão tem média de 2 anos de cadeira. Esse crescimento acelerado fez a gente crescer muitas pessoas. Imagina. 2 anos não é nada, né? Não é nada. Então aí tu tem esse pilar lá, que tá, né, recebendo esses de 2 anos, que tá orientando. Super importantes para nós, assim, são pontos extremamente importantes. Legal. E esse desenvolvimento da liderança é feito internamente? Internamente, a gente, claro, né, contrata, a gente monta o conceito, o que a gente quer, o que precisa sempre internamente. Pode chamar algum parceiro para um ponto específico, desenvolver esse ponto, esse aqui, aí a gente trabalha com parcerias. Mas o que vai ser desenvolvido, a gente define. Né? E depois entra as consultorias para um programa, a gente não ministra o programa, não monta, não, né? Acho que isso também é válido, né? Porque internamente acaba tendo um peso diferente do que trazendo pessoas de fora. E é importante a oxigenação também. Não só os profissionais que vêm de fora, que vão oxigenando as equipes, né? Mas é muito bom, assim, é tão interessante quando tem um programa para construir, e aí abre para o mercado. Começa a receber as propostas, começa a criar junto. O programa muda de nível. Sim. Porque aí uma consultoria te traz uma proposta, outra te traz outra. Poxa, pode ser diferente. Aí tu, né? Claro. Então, entra com a necessidade e a consultoria monta. Sabe? Abre a cabeça, né? Amplia a visão de quem está construindo. Isso. Então é muito interessante, assim, essa abertura, essa construção, né? Queria resgatar que você trouxe há uns minutinhos atrás, quando a gente questionou, mas e como é que mede, né? E como é que... Então, assim, vocês trabalham também na área de recursos humanos, né? Então, assim, para nós medirmos o resultado com indicadores. Né? E isso me parece que talvez seja uma grande vantagem competitiva e que as empresas possam adquirir esse conhecimento, né, de trabalhar com indicadores dentro da área de recursos humanos. E você trouxe algo que agora não está muito claro na memória aqui, mas que inclusive em métricas que não são numéricas, né? E essa implantação de indicadores vem de muito tempo? É cultura desde o início ou é recente? O que eu te diria, assim, nos últimos anos também, no último ciclo da Randon Corp, a gente aprimorou muito o nosso processo de planejamento e de execução, né? Então, a cada 2 anos, a gente revê o plano de 5 anos, faz o plano. E a cada ano, a gente faz uma checagem foi recente o ciclo, inclusive, né? Para ver onde está chegando. Mas todo mês tem a reunião de resultado. Tem a reunião de resultado da ABU, tem a reunião de resultado de segurança, saúde e meio ambiente. Então, essas reuniões de resultado, elas não são da área de RH, mas a gente participa. E quando vai calibrar um gestor, a gente junta tudo isso. Como é que está a reunião de resultado, como é que está a estratégia montada, como é que está a retenção das pessoas, como é que está... Né? Então, tu olha a entrega como um todo, né? Então, é como se fosse... É um sistema todo, não é uma ação. Não é isolado. É um sistema que planeja, que executa e que acompanha e desenvolve. Né? É conectado, né? Porque a gente percebe, e eu acho que é uma realidade do dia a dia ali, né? Principalmente nas médias e pequenas, que mensurar resultados na área de recursos humanos é um desafio. Porque acaba pensando, mas humanas, como é que eu vou medir por número? Mas nós temos outros indicadores que são possíveis, né? E você trouxe, né? Vamos verificar como é que está a entrega. Como é que está a entrega da área. A retenção. Não que toda entrega seja só pessoas, por isso que tem que saber colocar cada coisa no seu peso, assim, né? Cada ponto com seu peso. Então, assim, algum ponto é a questão que o mercado oscilou. Algum ponto é entrega mesmo, tinha todas as condições.
né? O outro ponto é... Então, assim, tem que ter esse olhar, assim, integrado, né? Porque não adianta eu ir lá e medir um ponto e dizer que é isso, né? A gente tem... Dar um exemplo aqui. Eu não posso dizer que uma hora extra é só por esse motivo. Não, uma hora extra pode ser a máquina que deu problema, pode ser o cliente que pediu um excedente, pode ser, a falta da pessoa. Uma série de componentes que pode ser, né? Olhar O peso de cada um é complicado de medir. Se tu ficar só num Olhar os míope, né? Fica muito míope olhar só por um aspecto. Então, enxergar a tem que interdependência. ser integrado. Eu lembro muito bem quando nós contratávamos treinamento para a equipe, né? Como é que eu vou medir depois se aquele treinamento realmente foi eficaz? Era uma dificuldade muito grande. Era e ainda é, né? Mas é o que você falou agora. São vários componentes que lá na frente tem que dar algum resultado. Agora, qual é o peso de cada um? Não sabe, né? Provavelmente hoje é um time que tu tem que ficar mais em cima. Depois ele vai ter mais autonomia. Ali tu já enxergou, né? Um resultado do momento. E muitas vezes é subjetivo, né? Não é objetivo. É um cliente que hoje tem muita reclamação e erro de entrega, de cálculo, enfim. Aí tu vai ver que não tem mais reclamação. Né? Então, assim, claro que tu pode até definir esse objetivo antes e bem focado, mas é o conjunto, as coisas coexistem e são interdependentes, é difícil separar um ponto. E nas pequenas e médias, eu percebo que a gente consegue mensurar os indicadores na parte de recursos humanos através de falta, de atestado, de afastamento, através de uma pesquisa de clima para identificar como está esse clima. Hoje se fala-se muito do presenteísmo também, né? Que é estar no trabalho, mas não fazer a entrega. Então, são indicadores que a gente consegue identificar. Medir, né? Mensurar. Mensurar de alguma forma o engajamento, né? Exatamente. E realmente, porque no momento que tu tem um absenteísmo, alguém vai ter que fazer aquele trabalho. Ou ele vai atrasar, ou não vai ter entrega. Então, os impactos estão todos interligados, né? Então, nós estamos indo para o final desse episódio do podcast e a gente vai fazer um bate-bola aqui contigo de algumas perguntas, né? Qual foi teu maior desafio profissional, Daniela? Olha, eu vejo que é a diferença de culturas. Diferença cultural, né? Seja lá no início, né? Como eu falei, o primeiro choque que eu tive foi quando eu fui para a Argentina. Lá no início. Isso então, daquele impacto, assim. Que assim, nossa, os lugares são diferentes, cada lugar funciona de um jeito, né? Então, assim, E aí eu entendi que se eu tinha que primeiro apurar minha leitura. Então, eu preciso apurar minha leitura, não adianta chegar com algo pronto, eu tenho que primeiro apurar a leitura para depois agir, né, naquele momento. E assim foi com todas as adquiridas, foi com todos os lugares por onde eu passei. Então, para mim, acho que as diferenças culturais é o principal desafio. E se a gente fosse fazer um passo a passo, eu estou aqui hoje numa empresa, né? Minha empresa, eu não entendo nada desse negócio de liderança humanizada. Daniela, como é que seria um passo a passo para implantar aqui na empresa uma liderança humanizada? Eu iria primeiro promover um trabalho com os líderes que já tem, com quem está ali. Uma conversa, né, uma co-construção com eles, porque chegar para um grupo que já existe, chegar e colocar um conceito é muito mais difícil do que criar com eles um conceito. Então, assim, eu faria uma cocriação do o que é humanizado para nós, que eu vou imaginar que nós fôssemos um grupo de gestão. O que é ser humanizado para nós? O que é ser humanizado para ti, para ti, para ti? Primeiro uma escutativa, né? E uma construção, porque aí tu começa a extrair o que faz sentido para cada um. E não estou dizendo que o que vai ser tudo correto. Pode ser que a gente tenha noção distorcida, pode ser que tenha que corrigir, né? Uma noção ali. E aí depois aquilo não, tá muito distorcido. Então vamos trazer uma correção, vamos inundar de informação, né? Então acho que eu faria uma construção para fazer sentido, porque nisso das diferenças culturais, não é um copia e cola. Não é assim, é quase, a gente, né, minha equipe, a gente fala disso, assim, é um trabalho artesanal. Seria tão mais fácil, mas não teria graça, né? Ele é artesanal, é tu olhar para aquilo e dizer, aqui falta isso, e aqui é isso, né? É quase que artesanal o trabalho. Tem os guidance, né? Tem os principais princípios, tem para onde, como avaliar aquele todo ali.
mas é artesanal. E se nós fôssemos dar esses principais pilares, então, quais são os principais pilares da liderança humanizada? O que é liderança humanizada, né? Que a gente fala tanto. Tu sabe que para mim, assim, simplificando, é entender que as pessoas e o resultado coexistem. É isso. Não adianta cair para um lado, cair para o outro. Cuidar só das pessoas e também facilitar tudo, não vai também, né, desafiar, não vai desacomodar. Muitas vezes o crescimento vem de desacomodar, né? E o outro lado, só o resultado. Quando as pessoas entendem que a empresa não dá atenção para elas e que elas são um número, que tanto faz, tanto fez, aí a rotatividade aumenta o absenteísmo. Elas vão responder da mesma forma que são tratadas. Quase que é o natural. E enxergam isso muito rápido. Então, essa coexistência, para mim, a empresa, seja pequena, seja grande, o gestor na sua área que enxerga que as coisas coexistem, consegue equilibrar, é o caminho. Quando nós falamos antes, a gente trouxe uma palavra, você trouxe uma palavra bem bacana, que é o romantismo, né? Romantizar a liderança humanizada. Então, o que não é liderança humanizada? Uma pergunta contrária, né? O que eu atribuo que não é? Eu acho que é quando vai para permissividade, que a gente ainda chama de paternalismo, né? Então, assim, aceitar tudo, né? Não desacomodar aquele time. Tem um risco muito grande quando o gestor ele vira membro do time. Você não é mais membro do time. Passou a ser gestor, já não vai nas todas as jantas. Já não vai estar... Aprenda que você não vai... né? Vai ter um grupo no WhatsApp sem você. Entenda isso como é natural. Né? Então, eu vejo que essa permissividade, né? Que é quando não equilibra. Né? Porque eu sempre digo, a empresa também é um ente, também é algo que a gente tem que cuidar dela. Né? Então, é como se fosse uma pessoa. Então, eu não posso prejudicar a empresa para facilitar outro lado. Esse equilíbrio é o segredo ali. Então, tudo que vai contra isso não é. Né? Muito bom. Vocês têm mais alguma pergunta? Geraldine? Eu acredito que nessa questão da liderança humanizada do gestor, da participação do gestor na liderança humanizada, a gente fala também de segurança psicológica, de regulação emocional. Qual seria a tua perspectiva dentro do horizonte da Randon nesses aspectos, assim? E tem muito em alta, inclusive, né? Isso. Todo emocional. E eu diria assim, a sociedade, né? O Covid, né? A gente sabe que trouxe muito à tona essas questões emocionais. Para mim, o papel do gestor é estar atento. Né? Porque a doença psicológica, a questão emocional, ela vai dando sinais, ela começa. Ela começa com reclamar todo dia, ela começa com uma acidez, ela não se instala do dia para a noite, né? Então, tem que estar atento, A gente já teve muitos casos, assim, de gestores que conseguiram evitar, inclusive, assim, questões pessoais que poderia ter dado muito errado na vida das pessoas, eles conseguiram evitar observando. E a gente tem claro, por ser uma empresa maior também tem isso, né? Mas acho que as pequenas também devem ter com plano de saúde. A gente tem uma parceria muito grande com a psicologia interna, com o nosso serviço social. E a gente fala assim, no primeiro sinal encaminha. Tem um programa interno já. Tem. E se as pessoas não querem ir, a gente fala, insiste. Porque quando a pessoa começa a se afundar mesmo, ela não vai pedir ajuda, pelo contrário, ela vai repulsar. Então, insiste. Não está respondendo por si. Insiste. Né? Então, mas é estar atento, é cuidar, é observar. Porque, como eu falei assim, não é do dia para a noite. Tem sinais, né? Vai se instalando, parece que vai tomando proporção, né? Exato. E essa sensibilização da liderança é muito importante, eles terem esse entendimento. Tem a questão da segurança psicológica, né? De permitir que, de fato, é a pessoa estar dentro do ambiente onde ela se sinta à vontade em sofrer riscos psicossociais, né? Ou seja, eu errar e tá tudo bem, eu poder me sentir à vontade para perguntar algo, né? Eu ter confiança no meu time. E isso parte da liderança. Então, a sensibilização dos líderes é muito importante. É o principal. Ter esse olhar. Liderar é cuidar, né? É cuidar.
Verdade. Olha, a gente podia ficar conversando Mais tempo, mais algum já tempo vai aqui, terminar. né? É um Como prazer assim, te tá ter com a gente aqui, terminando, né? Daniela, mas tem a questão de tempo também que a gente tem que É. respeitar, né? Mas Claro. foi muito, muito gratificante. Muito legal esse bate-papo, legal ouvir, né, como é que as coisas estão acontecendo no grupo aí, nessa evolução toda. E tu trouxe pra gente, acho, uns conceitos bem, bem bacana. Com Que certeza bom. a gente tem coisa para levar desse encontro aqui. Que bom ser Obrigado. útil. Obrigada pelo convite também, pela oportunidade. Sempre é bom falar do que a gente gosta. Né? Ficaria horas. Bom, Então, Daniela, tudo deixa bem. eu te fazer um último questionamento. Você teria alguém para indicar para estar aqui no nosso podcast numa próxima oportunidade? Olha, vários profissionais. Teria que ver, na verdade, os temas, né? Para qual a gente pode combinar, sim. Ver, assim, que temas vocês têm interesse e a gente pensar em nomes. Na verdade, como diz o podcast, né? Mente, coração e negócios. Qualquer Então, coisa que esteja relacionada a isso. Relacionado a isso. 3 áreas, porque realmente o intuito é nós podermos trazer para a mesa um pouco mais do que a gente ouve corriqueiramente em termos de negócios no mercado. Né? Eu atuo já há 20 anos com recuperação extrajudicial de empresas. Né? Então, os vieses cognitivos e as fugas, né? Então, assim, muitas coisas da área de humanas, muitas coisas da área psicológica, eu acabo vivenciando no dia a dia e percebendo o quanto o comportamento, como a gente falou lá no início, tem um impacto muito maior do que a técnica. O que não é visto, né? Do que não é visto. Esse é um ponto a ser explorado, o que não é visto, o inconsciente coletivo. Então, Né? assim, Como o trabalho se estrutura. nós falamos hoje um pouco sobre cultura, o quanto a cultura impacta também nas pessoas, né? Porque a gente está, neste momento aqui, tratando de uma empresa que tem uma cultura positiva, que entende a questão da cultura propriamente dito como um tema a ser trabalhado, né? E a gente vivencia situações assim que... Uau! Né? Às vezes nós vamos para algumas empresas que a gente fica meio turno e sai exausto, e aí a gente pensa assim, meu Deus, e os funcionários que ficam aqui direto, como é que funciona? A gente nem entrou, e talvez esse fica para o outro podcast, nos temas de diversidade. Sempre tem que ficar um pouquinho pro próximo pra te voltar, né? Senão, né? Diversidade excelente. Mas os temas de diversidade é exatamente isso, porque... E isso foi aí trazendo uma aprendizada nesse tema. A gente, quando escuta uma cena, né, de alguém que se passa nesse tema, te dá raiva, te dá revolta, mas como que a pessoa faz isso? Como é que as pessoas aguentam esse ambiente? E aí vai por um lado até da espiritualidade nas organizações, do lado mais emocional, que tu pensa assim, não, é alguém que tem que aprender. Né? Esse gestor, que letramento ele teve, o quanto ele aprendeu de diversidade, de que família ele vem, isso estava enraizado ou não estava? Sabe, quando tu começa a entender, assim, aí tu vê que não é a intenção dele, né? Aprofundar no ser humano, né? Não é uma intenção pura de fazer mal para aquela pessoa, mas é, assim, uma falta de desenvolvimento, uma falta de ampliar a sua mente, né? Falta de autoconhecimento também. Né? Então, nos temas de diversidade é muito comum isso que tu fala, né? De ter que trabalhar. E eu acho que dá para ir até mais longe. A gente, no dia a dia mesmo, algumas situações, como a gente tem muitas empresas que têm o dono, aquilo permeia, assim, como raízes das pessoas, e em muitas situações a gente... Vou dar um exemplo, nós temos uma cultura numa determinada empresa que a fofoca é boa. É incentivada. É incentivada. Isso, porque daí chega lá pro dono as informações que ele gostaria que chegasse, que não chegaria. Distorcida muitas vezes. E aí, nossa, é uma confusão, a gente se desgasta muito para atender. Sim, e aí as pessoas que não conseguem ver no ambiente assim não ficam, gera rotatividade, difícil, né? E aí acaba que quem fica são pessoas que realmente reforçam. Alimentam essa cultura tóxica, né? E que consciência ele tem disso? Aí que eu volto pra... Não Quem tem que ser trabalhado? Não tem, exatamente. Vem de cima, né? Exatamente. Sempre vem de cima. Exatamente. Se ele enxerga quanto isso é prejudicial, além... Porque normalmente tem, quando falou, um benefício associado ali, né? Mas... E por conta disso, a gente
criou esse podcast. A gente também está fazendo um livro sobre esse assunto, que vai ser lançado aí outubro, novembro, até final do ano. Porque realmente, assim, nós todos somos técnicos, né? A gente traz uma bagagem teórica forte, interessante, mas que em muitas situações ela por si só não basta. Então a gente precisou buscar o desenvolvimento dentro da área de humanas, dentro da área de psicologia, neurociências, né? Para a gente complementar essa nossa atividade, vamos dizer assim, e se tornar efetivo. Se tornar efetivo. Então, os temas do podcast aqui, eles são os mais variáveis. E que interessante, que feliz por vocês enxergarem isso também, né? Que não é só entrega técnica, vocês também se deram conta disso. Né? Sim. Como esses aspectos interferem na entrega, moldam. Você sabe que, por fazer as recuperações, o que eu comecei a observar? Ok, essa empresa está recuperada, beleza, segue a vida, né? 100%, não recorreu. Essa empresa eu usei a mesma metodologia, recuperei e 2, 3 anos depois ela está me chamando de novo porque ela voltou a reincidir nos mesmos padrões. E aí eu comecei a perceber que a parte técnica, ok, ela tá igual nas duas. O que eu não usava como elemento no início? A mentalidade. O mindset não mudava. Olha só. E aí mudou o meu, né? Aí mudou o meu. Eu disse, opa, vamos lá. A gente precisa trabalhar a mente. A gente precisa trabalhar as emoções. E aí, a partir disso, poder... Então, algumas vezes... a nossa consultoria ela é menos intensa em termos de ir toda semana, por exemplo. A gente espaça um pouquinho mais para poder fazer essa mudança de mentalidade efetivamente. Que ela é mais lenta. Vai a tal ponto, né, Cris, que se eventualmente no início de uma consultoria, na contratação, entende que o cabeça, vamos dizer assim, o dono de uma empresa familiar, coisa assim, tem a percepção que ele não vai comprar a ideia, pode levar até uma linha de, opa, não vou nem entrar nessa porque não vai adiantar. Não vai. É como fazer um baita no trabalho e não registrar nada que há 3 anos se perde, por exemplo. Né? É mais ou menos isso. Não sustenta depois. E tem momentos que a gente acredita, acaba sendo um pouco ingênuo, assim, de acreditar. Não, eu vou fazer, eu vou mudar, vai dar certo. Otimista. Otimista. E aí chega no meio do caminho, a coisa não tá rodando, a gente diz, tá certo, ok, talvez não seja momento, se precisar ali na frente a gente pode voltar, mas há necessidade de mudar alguns itens para que a gente possa ter a continuidade, senão não tem porquê. Acreditar na intuição, de novo. Voltando à intuição. A gente tem Inspirar e Resultate, né? Ela significa sopro de vida no próximo. Inspirar significa sopro de vida no próximo. E a ideia é inspirar resultados, de fato, né? Então, ela nasceu não por questões financeiras, ela nasceu por propósito. Então, isso talvez mude um pouco o nosso modelo de atendimento em função dessa questão de, puxa, tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Então, a gente poderia, num caso onde o empresário, o gestor é muito resistente ou não aplica, a gente poderia perpetuar dentro da empresa por muito tempo. Mas não é esse não é o intuito. Então, muito bem. Essa é a nossa empresa. Para vocês é a coexistência também. Coexistência. Tem que ter o resultado junto, senão não faz sentido. Isso aí. Muito bem. Daniela, somos muito gratos pela tua presença aqui conosco. Que agradeço. Obrigada também. Obrigada. Esperamos te encontrar outras vezes por aqui. Já deixamos aqui, já anotei, né? Com certeza. Já temos diversidade para falar num próximo podcast. Conta com a gente, na verdade, também, outros profissionais, a gente Vamos conversar. pode contribuir. Com certeza. Nós gostaríamos de te dar uns brindes. Obrigada da empresa. Esse está saindo do forno agora, né? Podcast. Obrigada. Isso aqui também é um livro na qual eu e a Cris somos coautoras. Olha. Esse daqui também a Cris
é uma coautora do Negócio 360. Que interessante. Um brinde para você. Obrigada mesmo. Presentes, obrigada. O livro Inabalável, ele foi feito para as empresas que foram afetadas pelas enchentes. Né? Ele é um livro que foi distribuído gratuitamente para muitos empresários que tiveram as suas empresas, enfim, suas casas afetadas, né? Mas durante a escrita do livro, nós somos em 19 consultores nesse livro, e coautores, isso. E a gente se deu por conta que as tempestades ocorrem todos os dias, praticamente, nas empresas, né? Então, a gente expandiu o conceito dele para as tempestades da vida. Ele se tornou um guia, né? Negócio. Cada consultor na sua expertise, na sua área, Bem interessante. contribuindo. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Obrigada mesmo.